amigos do canal História em Minutos. Hoje eu gostaria de estar falando para vocês sobre os hebreus. Os hebreus são os criadores da religião judaica, que se fundamenta no monoteísmo, que é a crença no Deus único. Acompanhe comigo a história desse povo. Os hebreus viviam na cidade de Ur, no sul da Mesopotâmia. Eles eram organizados em comunidades tribais e eram comandados por chefes denominados patriarcas. Uma das principais fontes para o estudo da história dos hebreus são os textos bíblicos e os vestígios coletados nas pesquisas arqueológicas. Segundo a Bíblia, propriamente no Antigo Testamento, os hebreus, conduzidos por Abraão, considerado o primeiro patriarca, partiram de Ur e estabeleceram-se na Palestina, considerada por eles como a Terra Prometida. Ali, eles viveram por aproximadamente 3 séculos, até que uma seca que provocou escassez de alimentos e assolou a região, obrigou o povo hebreu a irem para o Egito. No Egito, eles permaneceram por aproximadamente 400 anos, sob o domínio dos faraós. Acredita-se que em aproximadamente 1250 a.C., o povo hebreu, conduzidos por Moisés, fugiram do Egito, rumando de volta para a Palestina. Esse episódio é conhecido como Êxodo. De acordo com a tradição hebraica, na travessia do deserto de Sinai, Moisés recebeu de Deus a tábua dos 10 mandamentos, firmando assim uma aliança entre o povo escolhido e o Deus único e supremo. Essa crença religiosa serviu para unificar ainda mais o povo hebreu e, posteriormente, os 10 mandamentos foram adotados pelos cristãos. Enquanto a maioria dos povos da antiguidade era politeísta, os hebreus eram monoteístas e acreditavam na vinda de um Messias enviado por Deus para conduzir os seres humanos à salvação eterna. Os hebreus edificaram o judaísmo, cujos fundamentos foram assimilados na concepção do cristianismo e do islamismo. Para os cristãos, o Messias é Jesus, a quem os judeus não o aceitam como o Messias. Para reconquistar a Palestina, os hebreus tiveram de lutar contra os povos que viviam na região, povos como os cananeus e os filisteus. Na Palestina, os hebreus desenvolveram uma economia comercial que estimulava o individualismo e a conquista da propriedade privada. Esse processo desestruturou a organização comunitária, provocando o aparecimento das desigualdades sociais. As lutas com os povos que também habitavam a Palestina levaram os hebreus a adotar a monarquia, para centralizar o poder e se organizar para enfrentar seus adversários. O primeiro rei hebreu foi Saul, que foi sucedido por Davi, que liderou a vitória contra os filisteus. Com a reconquista da Palestina, Jerusalém tornou-se a capital dos hebreus. O rei Salomão, filho e sucessor do rei Davi, concluiu a organização da monarquia e durante o seu reinado foi construído o Templo de Jerusalém. Após a morte do rei Salomão, ocorreram revoltas que culminaram na divisão do povo hebreu. Formaram-se 2 reinos: Reino de Israel, que ficava no norte, que tinha como capital a cidade de Samaria, e Reino de Judá, que ficava no sul, com capital em Jerusalém. Em aproximadamente 722 a.C., o Reino de Israel foi conquistado pelos assírios. Em aproximadamente 587 a.C., o Reino de Judá foi conquistado pelos neobabilônios, que destruíram o Templo de Jerusalém e aprisionaram os hebreus, levando-os para a Babilônia. O cativeiro durou até a conquista dos persas sobre a Babilônia, que permitiram que os hebreus voltassem para a Palestina, que foi incorporada como província do Império Persa. Reconstruiu-se neste período o Templo de Jerusalém. Sucessivamente, a Palestina foi província dos impérios Persa, Macedônio e Romano. Aproximadamente no ano 70, o exército romano sufocou uma rebelião e destruiu pela segunda vez o Templo de Jerusalém. A partir daí, o povo hebreu se espalhou pelo mundo, em pequenas comunidades, que preservaram elementos de sua cultura, como língua e sua religião, e assim se mantiveram como nação, embora não constituíssem um Estado. Foi apenas em 1948
que foi fundado o Estado de Israel, e para sua criação precederam-se lutas para a expulsão do povo palestino, que habitava a região, buscando-se um acordo entre Israel e os palestinos, que não ocorreu até os dias de hoje. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a história dos hebreus. Muito obrigado por você ter assistido a mais esse vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus.